Minta até você ser. Minta, finja. Fake it until you make it. Ou seja, minta, finja. Óbvio, eu tô usando a palavra mentir aqui só para chamar sua atenção. Não tô falando pra você mentir, mas vem cá, você vai entender o que eu quero dizer, tá? Eu assisti esse vídeo aqui, inclusive o título, O Hábito que Mudou Todos os Meus Hábitos. Cara, eu demorei pra entender isso, tá? Pra quem não sabe, eu tô com 29 anos. Eu demorei muito pra entender isso. E, na verdade, eu só entendi isso depois que eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo que eu tô consumindo atualmente. E aí eu me dei conta que eu estava fazendo isso sem saber que eu estava fazendo isso, tá ligado? Dias de passagem, eu comecei a me dar conta, se eu não tiver enganado, posso estar falando uma merda, tá? Mas se eu não tiver enganado, eu me dei conta que isso estava acontecendo comigo, que eu estava fazendo isso comigo mesmo, em um vídeo, em um podcast que o Felipe Tito foi. E ele estava explicando como que ele começou a engrenar, engatar a carreira dele. E se eu não me engano, se eu não estiver enganado de novo, ele começou a fingir que ele estava ganhando publicidade, public post, né? Da Nike e de outras empresas. Então ele comprava e ele fingia que era publicidade, tá ligado? E depois, no futuro, sim, as empresas começaram a mandar para ele, ou seja, fake it until you make it, sabe? E como que eu me dei conta disso, sabe? Com relação a alta performance, meu Deus. Com relação a high performance, sabe? Com relação a dieta, a treino, a alimentação. Eu não sou um atleta de fisiculturismo, eu não tenho porte, eu não tenho estrutura, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais tempo, porque eu tenho quase 30 anos de idade, tá ligado? Então eu acho que minha fase foi, mas eu me porto, eu finjo que eu sou, eu vivo a vida como se fosse. Óbvio, eu adapto essa vida a como são as coisas comigo. Eu vou de transporte público trabalhar, eu vou e volto, né? Inclusive, eu tenho meu horário para trabalhar, tá ligado? E fora desse horário do trabalho é onde eu tento fazer minhas coisas de vida, sabe? Para construir as coisas, para fazer, para gravar os vídeos, enfim, né? Para ir para academia, eu faço minhas refeições durante o dia, eu levo minhas refeições, o treinamento, tal, etc. Então, o que que eu falei? Eu falei, eu quero chegar nesse porte físico, eu quero chegar nisso, eu quero chegar nesse ponto. Porque isso vai desencadear outras coisas. E no fim, de fato, acabou desencadeando. Eu já comentei sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Pode dar uma conferida, tá? Então, o que que eu falei? Eu falei, cara, eu não consigo chegar nesse ponto deles. Porque eu não vivo pra isso igual eles. Eu não sou atleta. Só que eu consigo chegar perto. Então eu vou tentar o máximo possível que eu puder fazer, eu vou fazer. Fingindo que eu vou ser. No fim, óbvio, eu não sou e provavelmente eu não seria nenhum atleta de fisiculturismo de nenhuma categoria. Só que o fato de eu fazer tanto isso dessa forma me levou em lugares muito mais longe do que anos anteriores eu cheguei, sabe? Então a disciplina, a organização, a logística e esse pedaço, essa parte da minha vida isso acaba se refletindo em tudo, mano, tá ligado? Com relação a âmbito profissional, com relação a tudo, sabe? Então, bom, eu vou assistir esse vídeo aqui com vocês e tal, e a gente continua essa conversa, porque é um assunto que, pô, eu me amarro. De você priorizar os gatilhos e as recompensas do ciclo do hábito. Já falei sobre quebrar os hábitos em tarefas menores e menos desafiadoras, micro hábitos, empilhamento de hábitos, enfim. Tem várias técnicas e artimanhas que você pode implementar na sua rotina para que você desenvolva esses comportamentos de forma muito mais natural, com muito menos atrito. Mas no vídeo de hoje, eu quero falar de um ponto que eu nunca falei antes. Eu considero que é o cerne para você desenvolver qualquer comportamento, qualquer hábito que você queira desenvolver. Seja academia, melhor alimentação, leitura, estudo, enfim, qualquer hábito que seja, esse é um ponto crucial que você precisa levar em consideração. Uma coisa que você precisa entender é que um dos principais fatores para você desenvolver qualquer padrão comportamental, qualquer hábito na sua vida, é você assumir a identidade de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Eu vou explicar, vou utilizar inclusive um exemplo. Concordo. É exatamente isso que eu falei. Eu assumo a identidade como se eu fosse um fisiculturista. De novo, eu não sou, eu não pretendo ser, eu não tenho intenção. Mas eu assumo como se eu fosse. Então, minha rotina e as dinâmicas que eu faço, e tudo que eu faço, enfim, minha vida gira em volta da alta performance nesse sentido, de acordo com a minha vida. Não é a alta performance deles. A vida deles é deles. A vida dos caras é os caras, eu sou eu, a minha vida é minha. Então é alta performance voltada pra mim. A minha rotina pra mim é de alta performance. E eu gosto disso, isso me faz bem, isso preenche minha alma. E isso me ajuda em várias outras questões, entendeu? Em várias outras funções. Por exemplo, profissionalmente, tá ligado? Mas vamos continuar assistindo aqui. Dentro do livro O Poder do Hábito, para exemplificar o conceito de assumir uma identidade, assumir um papel. O livro ele dá um exemplo, salvo engano, é mais ou menos assim. Imagina duas pessoas que estão lutando para parar de fumar. E aí chega alguém e oferece um cigarro pra primeira pessoa e ela responde, obrigado, eu tô tentando parar de fumar. Pra segunda pessoa, mesma coisa, oferece um cigarro, só que essa segunda pessoa fala o seguinte, muito obrigado, eu não fumo.
Qual das duas você acha que tem mais chance de ter uma recaída? Com certeza é aquela que assumiu o papel de alguém tentando largar o vício do cigarro. Alguém está tentando largar o vício, pode cometer uma falha, ou outra está tentando. Já a outra pessoa, apesar dela também lutar contra o vício, ela assumiu uma identidade, assumiu uma postura de alguém não fumante. Obrigado, eu não fumo. Esse exemplo sobre cigarro pode ser aplicado em várias outras áreas da tua vida. Sempre que você quiser adotar um novo comportamento, adotar um novo hábito, o principal ponto é você assumir a identidade de alguém que executa esse tipo de atividade. Então, se você quer desenvolver o hábito de treinar pesado, de ir na academia, mudar sua forma física, evoluir ali nos pesos, ficar mais forte, você pode simplesmente assumir a identidade de alguém que está tentando começar a academia, está tentando ganhar massa muscular, ou você pode adotar a identidade de alguém que treina, uma identidade de atleta, uma identidade de um fisiculturista. Mas eu não tenho o corpo de um fisiculturista. Não precisa ter o corpo ainda, você precisa adotar a identidade e a postura. Eu fiz muito isso durante... O lance da postura eu acho fundamental. Eu vou dar um exemplo muito babaca pra vocês. Aqui comigo funciona. De novo, eu sei que é babaca, tá? Vamos lá, eu sei que é um exemplo medíocre, mas não importa. Comigo funciona. Eu assisto bastante vídeo de treino, eu gosto de ver vídeo de treino, eu gosto de ver as pessoas executando as técnicas e etc, para eu aprender e para eu tentar aplicar para mim, né, para o meu desenvolvimento ali do meu físico, beleza. Que fique claro, eu não sou nenhum atleta, vamos deixar essa parte clara, mas beleza. E o que eu reparei em muitos vídeos, o que os caras fazem? Nos momentos que o pessoal ali tá colocando as placas, as anilhas e tal, no maquinário, faz aquele barulho de uma placa batendo na outra. Quando eu tô em alguns exercícios colocando mais carga, eu gosto, me remete a algo bom, algo produtivo pra mim. O som do barulho da placa batendo, tá ligado? Olha que exemplo banal, mas funciona. Comigo funciona. Eu espero, bom, com você eu não sei, eu espero que funcione, mas comigo funciona. Então eu vou lá e eu coloco uma placa, sei lá, vou fazer leg press 45. Geralmente é um exercício que a maioria das pessoas consegue colocar bastante peso, uma carga bem legal. Eu vou e boto uma placa, boto duas, aí eu bato uma placa, bato outra placa. Não é aquela porrada de dá um cacetão, não é isso. Mas o barulho de um ferro batendo no outro ferro, das placas batendo. Tanto que eu não gosto de placa que os caras emborracham muito, porque abafa um pouco o som. Mas as placas que tem ali, pelo menos um pedaço que já tirou uma lasca, alguma coisa aí, faz o barulho do ferro batendo, eu gosto. Isso inspira minha aura, tá ligado? A aura daquele treino, daquele exercício, daquela série, ela dá uma incrementada. Isso só me remete porque nos vídeos que eu assisto dessa galera, tá ligado? Que eu gosto, eu me coloco naquela posição, tá ligado? Então eu vejo o que eles fazem, eu vejo como eles fazem e eu tento adaptar aquilo pra mim. Óbvio, eu não sou nenhum imbecil. Tem cara que faz leg com 300, 400 quilos. Não é meu caso. Não é meu caso. Mas eu tento chegar o mais perto possível de acordo com a minha realidade. Tipo, eu demorei muito tempo pra chegar nisso. Só que é esse lance. Fake it until you make it. Ou seja, eu vou tentando, e vou tentando, e vou tentando, e vou tentando. E a prática vai levar à perfeição. Exceto se você for um imbecil que você não aprende com seus erros. Você tem que aprender com seus erros, né, gente? Vamos pelo menos, né, pô? Uma preparação para o concurso da Polícia Federal. Eu adotei a identidade de um estudante de alta performance. Eu nunca tinha sido um bom estudante na minha vida. Sempre fui um aluno medíocre na escola, na faculdade. Só que, quando eu comecei de verdade a estudar para esse concurso, eu adotei a identidade de um estudante de ponta. Eu comecei a analisar o que os estudantes nas maiores universidades do mundo faziam, como eles estudavam, como eles se portavam, como eles dormiam, o que eles comiam. E eu comecei a internalizar isso, comecei a agir dessa forma. Muita gente acha erroneamente que primeiro você precisa evoluir, primeiro você precisa conquistar as coisas ali, para depois você assumir essa identidade, assumir esse papel. Só que, na minha cabeça, a lógica é inversa. Primeiro você assume essa identidade, assume esse papel, e vai ser muito mais fácil você construir os comportamentos necessários para que você desenvolva esses hábitos. Tem uma frase em inglês, um conceito que exemplifica muito isso. É o fake until you make it. Seria mais ou menos como fingir até você fazer, até você conquistar. Ou seja, você finge que você tem essa postura, que você tem essa identidade, que você é dessa forma, até que se torne natural você ser assim. Não tem problema no começo, você não faz de conta. Até porque eu acho que, gente, é o seguinte, mano. Tem coisa que você só vai aprender fazendo, mano. Tem coisa que você só vai entender fazendo. Vou dar um exemplo para vocês com relação à dieta, com relação à alimentação. Eu sempre priorizei mais o treino do que a dieta e tive resultados medíocres. A partir do momento que eu entendi que o jogo é em conjunto, eu ajustei minha dieta junto com o profissional, ajustei o treino junto com o profissional, beleza. Comecei a desenvolver, o corpo começou a evoluir, comecei a progredir carga, comecei a conseguir finalmente ver uma carcaça. Ou, beleza, ok. O lance da comida. Tem horário para você comer, tem o que você vai comer, tem a quantia que você vai comer, tem o peso que você vai comer, tem qual tipo de alimento que você vai comer, beleza? Beleza. Então, eu tô dando cada vez um passo para trás, né? Tá bom. Só que até eu ter aqueles potes das refeições prontas, significa que elas precisam ser preparadas, beleza. Ou seja, organização, cronograma e logística para você preparar e transportar as refeições, ok. Só que antes disso, elas precisam ser compradas. Então você vai ter que ir no mercado para comprar tudo aquilo. Organização, logística, cronograma para fazer, ou seja, para você se organizar para ir comprar,
para escolher os alimentos, para voltar, para fazer, para preparar, para pesar, para separar, para depois então você transportar e comer. Só que antes disso, você já vai ter que pensar qual a quantia de alimento que você vai ter que comprar, para quanto tempo vai durar para você criar uma rotina, entendeu? Ou seja, cada vez eu estou dando um passo para trás para a gente entender o macro do cenário. Só que eu só fui entender o macro e o micro, né, desse nosso exemplo aqui, quando eu comecei a fazer. Eu ia lá no mercado uma semana, comprava as paradas, tal, não sei o que, durou, sei lá, 4 dias. Eu fiquei, puta, e o resto dos dias? Aí eu tinha que improvisar. Improvisava. Aí na outra, pô, beleza, comprei, já durou 6, 7 dias. Tá mais ou menos. Eu vou comprar então mais porque é melhor sobrar do que faltar. Só que tem coisa que não tem como ficar sobrando, porque ela começa a estragar. Dependendo do que você for comprar, do legume ou da fruta, enfim, ela começa a estragar. Ela não vai durar 2 semanas. Então você entendeu? Então você começa a ter que entender muito mais coisas. Você começa a precisar realmente entender sobre qual alimento você vai consumir, sobre durabilidade, sobre como você armazena. Tipo assim, mano, a parada começa a expandir muito, tá ligado? Não é tão simples quanto parece, entendeu? Ele se torna simples com o passar do tempo. Depois que você fez tanto, você aprendeu a experiência. Só que, de novo, para eu chegar nesse ponto, que hoje eu já tenho, né, a facilidade, eu já sei o que eu tenho que comprar, quando, e etc, 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 eu me pus nessa posição. Eu me coloquei nesse posicionamento de atleta, dessa vida de alta performance. E, de novo, hoje a minha vida, para mim, ela funciona como alta performance. Entendeu? Então, por exemplo, eu entendi que, cara, com a rotina que eu tenho, dormir 6 horas por noite é uma merda. É o que eu tenho pra hoje. Não tem o que fazer. Eu trabalho, tal, não sei o que, tem todo esse lance. É o que tem. Não adianta ficar reclamando. É o que é, as coisas são como são. Mas eu já sei, eu entendi que eu funciono muito bem quando eu durmo entre 8 e 10 horas por noite. Eu acordo zerado, é incrível. Quando eu durmo de 8 a 10 horas por noite, mano, meu dia seguinte é sinistro, é impecável. Mas, de novo, não é toda vez que dá. E paciência. Durante a semana tem que trabalhar, não sei o que e tal. Eu dormi pouco, eu tô podre, mas não interessa, mano. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que entregar, eu tenho minhas metas, eu tenho meus objetivos. Faz parte do jogo, mano. Então, assim, é alta performance no talo que eu consigo chegar. É a minha alta performance, de acordo com a minha vida, de acordo com a minha rotina, tá ligado? Então, você se colocar nessa posição, você desenvolver esse hábito. E esse é um hábito que você, com o passar dos anos, você vai cada vez mais aperfeiçoando. Então eu sei que eu tô longe do fim, entre aspas, tá ligado? Porque cada vez mais eu tô aperfeiçoando mais, eu tô entendendo mais, eu tô desenvolvendo mais. Então é um hábito principal, vamos colocar assim, que ele começa a gerar outros hábitos pontuais. O hábito angular começa a abrir ramificações. Cara, isso aqui é sensacional, mano. Eu sugiro muito que você faça isso. Eu faço. Deu certo comigo, funciona. Pra mim funciona. Talvez valha a pena você testar, talvez funcione com você, quem sabe, né? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, né? Eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês, de bater esse papo, enfim, tamo junto. Não esqueçam, enfim, bom, caso queira comentar e etc, campo dos comentários à vontade. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.